Não posso deixar as pessoas não esquecerem de água, né? A água é importantíssimo. Importantíssimo, verdade. A água é uma das coisas cara. mais importantes para as pessoas funcionarem bem. Principalmente o nosso cérebro. O cérebro precisa de muita água, principalmente quem faz atividades neurais, né? Todo mundo hoje precisa do cérebro, né? Basicamente. Muito obrigado. Muito obrigado, Marcos. Todo mundo precisa do cérebro, né? Não tem como a gente funcionar sem, Não basicamente. rola, Né? exatamente. Então a água é fundamental. Sobre libido. O que é a maior... Eu falo que é o maior problema da libido. É o estresse. O cortisol, ele é muito prejudicial. Na verdade, não o cortisol, o estresse. A nossa vida, essas cobranças que a gente tem, acaba fazendo com que a gente só consiga pensar nisso. Tenho que pensar em contas, tenho que pensar, no meu caso, em pacientes, em dietas, enfim, todos os problemas quando a gente pensa em estresse. E quando a gente está pensando em estresse, a gente acaba não conseguindo pensar em outras coisas, que é a libido. A libido, que as pessoas precisam entender que é uma coisa, é uma vontade sexual. É isso que é o denominado de libido. Para o homem, para a mulher, é um pouquinho diferente. Na verdade, é bem diferente, né? A questão do homem e da mulher. A libido do homem, ele vem muito pela reação do hormonal. Muito pela reação hormonal da testosterona e do está mais elevada. Só que a gente precisa estar com ela mais elevada e também pode acontecer de um cara não ter uma testosterona alta, mas ele tem uma boa libido. Por quê? Por uma sensação de dever cumprido, de se sentir mais bonito, de se sentir, às vezes, mais atraente, sentir que ele está fazendo exercício e está mudando o corpo. Ele tem essa sensação. Consequentemente, ele tem essa relação sexual, essa sensação que ele está atraindo mais gente. O jeito dele falar, ele percebe que as pessoas, as mulheres principalmente, olham para ele de uma forma diferente e tal. Então ele meio que se convence. E ele acaba tendo mais esse sex appeal, se fosse dizer assim. Sim. Mas nessa pessoa, normalmente o estresse não tá sendo um problema. Porque quando for, vai provavelmente cair essa libido. Por causa da testosterona. Nossa libido, naturalmente, vai caindo conforme vamos envelhecendo. Pode ver, quando a gente é ali 15, 20 anos, qualquer rabo de saia ali. Maior, Então é outra coisa, né? Bem diferente. Porque a testosterona está começando a bagunçar nosso organismo ali, quando a gente é adolescente, a gente tem esses aumentos de testosterona, aí tá começando a descobrir que a menininha que antes não tinha, sei lá, corpo começa a ter, e várias reações começam a mudar, ela também começa a ter isso, beleza. Mas também tem a questão da mudança brusca com relação ao seu hábito de vida. Tem a questão etária, mas numa mesma situação isso pode variar também, né? Pode. A libido, tá, Yuri, ela vai muito junto com a dopamina. Com a sensação de posse, com aquela sensação de prazer. Tanto é que, para dar um exemplo muito claro para você e para as pessoas. Pensa nas primeiras vezes na sua vida. Eu não vou falar isso, né? Quando as primeiras vezes que você se apaixonou, não vou dizer por causa da sua esposa, né? Não. Ou da sua esposa. Quando você teve a paixão. A paixão é muito diferente. A paixão ela é muito dopamina. A paixão, ela faz o quê? Ela é uma intensidade muito grande. Alta e permanente, constante, assim, duradoura. Né? Exatamente. A pessoa, eu falo que assim, a pessoa começa a se tornar sua droga. E você começa a se viciar nela. É isso que acontece para a reação do seu cérebro. E a dopamina, ela é vinculada com o vício, né? Ela é vinculada muito com essa sensação de vício com alguma droga. Seja com a própria droga em si, como anfetamina e qualquer coisa semelhante. Sim. Ou com a própria pessoa, nesse caso. Então, a paixão, a gente começa o quê? Não é correspondida, a gente quer se matar, acha que o mundo vai cair, enfim. Você tá viciado na pessoa, na sensação que a pessoa te causa, né? Aí, Yuri, eu vou trazer lá para o que a gente conversou. O esforço que a gente tinha que fazer para pegar a pizza lá. Lembra o esforço que a gente tinha que ter? Pensa para nossos pais, nossos avós, nossos bisavós. O esforço que eles tiveram para se encontrar na vida. Tinha que ir na casa da pessoa, tocar a campainha, falar com os pais, a pessoa ia vir, falar com você. Não, minha filha não vai sair, não. Aí tomava negativa, nanana. Caraca. Até uma hora conseguir. E era difícil, era muito exaustivo. Até mesmo na nossa época. Ia ter que ir lá, às vezes pegava um ônibus, ia até a casa da pessoa, ia até não sei o que lá, e aí via só ela no colégio. Então tinha muitas coisas. Então, assim, Caramba. O esforço estava envolvido para que a gente conseguisse o quê? A dopamina fazia isso com a gente. A gente se
se desprendia para tanto. Pra ir atrás. Para ir atrás. Então, a paixão é muito vinculada com a dopamina e por isso que a paixão aumenta tanto a libido. Então, esses 3 pontos vão dando lado a lado. Já o amor, ele já é um aprendizado. Ele já começa a se tornar um hábito. E começa a ser mais parecido com a serotonina. Então, assim, aquela sensação de você chegar em casa, você sabe que sua esposa vai estar lá, sabe que tem um conforto, sabe que é uma parceria, sabe que tem toda essa conexão. Então, ela é um pouco mais... Um outro estágio, né? É um outro estágio. Por isso que a libido também tende a cair no relacionamento. Então, é uma coisa que fica meio que natural, porque a paixão vem tão intensa e a libido sobe tanto que quando a gente começa a consolidar isso, uma hora tende a brecar porque seu corpo sempre busca algum equilíbrio. O problema é que a gente... Ele não vive nos extremos o tempo todo, né? Então, e é esse o problema da sociedade de hoje. A gente vive no extremo. O que a gente faz hoje pra arrumar um relacionamento, às vezes? Abre um aplicativo, abre um Tinder e tá lá. Vai lá, mexe na internet ali, Instagram, tá lá. Então, assim, é muito fácil as pessoas conseguirem esse tipo de coisa. Então, aquele trabalho, aquele esforço, aquela paixão e tal. Então, às vezes, a pessoa tem uma libido alta, mas por causa do que eu falei, ele sente essa sensação de que, sei lá, ele tem na foto ali que ele tá em Bahamas ali, Sim. curtindo e tal, e todo um monte de mulher tá atrás dele e tal, não sei o que lá. Isso pode acontecer. E é mais a sensação dele, a sensação do quê? Do poder. A dopamina dá muito a sensação do poder. Cara, então tem muita coisa subjetiva envolvida nisso. Totalmente. A libido não é só assim, toma um Vitaçai, sei lá, Não, cara, é sensação, é ambiente, é a dificuldade de você ter ou não alguma coisa, é o seu desempenho profissional. Porque assim, às vezes, sei lá, vou botar um exemplo aqui, você me diz se eu tô errado. Se eu tô errado, você me corrige. Sim. O cara joga na bolsa. Ele é um bom, não sei não, joga na bolsa, player, sei lá. Vamos Trader, botar né? junto. Trader. O cara é um bom trader. O cara se estressa o dia inteiro. Mas naquele dia o cara tirou 100 pau. 100 mil reais. Pô, o cara chega pra casa esfolado de cansaço, mas o cara vai transar pra comemorar. Você tá entendendo? É diferente do cara que fica 8 horas pra ganhar 2 mil por mês, assim, um trabalho repetitivo, Ctrl-C, Ctrl-V, tipo, o cara se estressa menos, mas ele tem menos energia depois, ele tem menos tesão depois. Exatamente. E tem o cara da bolsa, o trader, que foi lá, ficou gritando o dia inteiro, volta sem voz, né, rouco, né, mas com um tesão, do tipo, caralho, venci o dia, pô, tirei 100 mil, lá. Exatamente. Isso também? É muita sensação de posse, né? De poder, na verdade. De poder mesmo. Aquela sensação de que você... De se sentir poderoso. Exatamente. Se sentir poderoso. E aí, vem muito como a libido da mulher é. A de uma mulher é mais ainda nesse sentido. É muito menos a questão sexual de hormônios. Claro que em ambos os casos os hormônios agem. Não tem como dizer que não agem. O grande problema é que o desbalanço dos outros hormônios, ou seja, o cortisol muito aumentado por causa de um estresse crônico, a pessoa começa a perder a vontade de fazer as coisas, porque a vontade começa a ter isso. Porque é um trabalho chato, um trabalho incessante, é filho, é o relacionamento, é não sei o que, ela é conta, é só problema. Você percebe que só tem problema. E aí, a última coisa que ela quer pensar é na libido dela. Ela até fala, porque a pessoa acha que é muito mágica. Queria tomar alguma coisa. Sim, se ela tomar testosterona, vai aumentar alguma coisa. Só que vai aumentar, tipo, eu colocar, sei lá, nitro num Fusca. Pode ser que ande, mas o quanto vai andar? Até que ponto vai andar? Então tem muita gente que vai atrás disso esperando esse tipo de reação. Se ela não organizar o que está em volta, que é o problema. A mulher, ela tem essa sensação de líbido muito pelo comentário, pelo ambiente externo. Não do convencimento dela. Por exemplo, se as pessoas meio que convencem ela que ela é bonita, que ela é uma bem-sucedida, que ela é uma grande mulher, que ela é uma grande mãe às vezes, enfim, tem várias sensações dessa, ela acaba tendo uma sensação de poder. O poder dela vem de uma forma diferente. O homem, ele meio que consegue se autoconvencer. A mulher precisa mais ser convencida. Só que no caso hormonal, o do homem, ele depende mais dessa parte hormonal. Por isso que é natural que depois dos nossos 40, 50 anos tende a cair.
Então, eu acho válido, sim, se bem prescrito, o uso de testosterona para homens. Para mulher ainda é um pouco discutível isso. Fazer uma análise também, né? Do Exatamente. tipo, vai no médico, no Não, endócrino, eu tô falando nesse sentido. Lógico, né? Eu entendi, eu sei que você falou nesse sentido. Mas o da mulher também é um pouco mais complicado, porque tem um limitezinho ali, né? Se passar do limite ali, vem engrossar a voz, Colaterais. vem barba. Exatamente. Tem uns negócios. E, como eu falei, a mulher, ela aguenta muitas pancadas ali da vida. Elas são mais, digamos, mais resilientes psicologicamente, em certo sentido. Só que pela construção do que tá vindo, que é o difícil. Por exemplo, hoje a gente vê, é a realidade. Meninas ali de 10, 12, 15 anos, nos aplicativos não, nas redes sociais, tal, mostrando corpo, tal, um monte de coisa. Uma superexposição muito precoce, imagino, né? E aí, o que tem o outro lado? Aí o homem que fala que ele não tem libido, mas ele fica mandando mensagem pra essa menina de 15 anos, pra menina de 12 anos. E essa dificuldade aí que tá tendo é muito também eu não gosto de falar dessa palavra, sociedade, mas esse é o bem da verdade. É o ambiente, o ambiente social coletivo, né? Exatamente. O coletivo faz com que as pessoas tendam a ter um determinado comportamento. E tem coisas além, assim, que vão, tá, Yuri? Que vão muito de reações ambientais que a gente está passando, né? Sim. Hoje, por exemplo, pra gente trazer aqui, a gente tem mais garrafas de plástico do que garrafas de vidro. Lembra lá no passado? A gente tinha muitas garrafas de vidro. Muita garrafa de vidro. Plástico era quase nada. Exatamente. A gente tem ligações que são ambientais, são fatores que são chamados de disruptores endócrinos. O que significa isso? Eles alteram os nossos hormônios de reações externas. O plástico, o alumínio, o bisfenol A, que é aquele lá que está no cartãozinho da máquina de cartão, sabe? De cartão de crédito, aquele papelzinho amarelado. Sim. Bisfenol A. Pode ver que algumas empresas estão mudando, estão colocando branco. Deixa eu ver o que mais. Produtos, principalmente mulheres usam muito. Produtos químicos que vêm para maquiagem, para shampoo tal, que é o parabeno. Os parabenos, eles também são derivados do petróleo. Eles se ligam a receptores no organismo, tanto masculino quanto feminino, receptores estrogênicos. Então é como se uma molécula parecida com o estrogênio vai lá e se liga. Espaço. E se liga parecendo que é o estrogênio no seu corpo, que não é estrogênio. Ele imita, digamos assim. Uhum. Então eu falo que assim, o que tá difícil é que a gente tem que ter muito conhecimento para se blindar o máximo que dá pelo ambiente. A gente está o tempo inteiro recebendo pequenas surras químicas, ambientais, culturais, comportamentais. Perfeito. Por isso que, no resumo de tudo isso, o que é a ideia? É o exercício com força, com intensidade, ou seja, levantar grandes cargas, fazer esforço mesmo, para o seu organismo, seu corpo ancestral, seu corpo físico, está sinalizando uma coisa: força. Força significa que ele tem que te dar músculos. Para ele te dar músculos, ele tem que aumentar seus hormônios. Então a equação é essa. A equação é essa. Então o exercício de força, o pessoal fala assim: só consigo fazer uma caminhada. Tá bom, mas se você quer aumentar a libido, a caminhada talvez não te ajude. Não é o caminho. Você vai ter que levantar cargas e tudo mais. A caminhada pode ajudar em várias outras funções. Não estou dizendo para a pessoa não fazer, mas ela vai agir em outras coisas. Força para a natureza. Pensa na natureza. Se a gente caísse, tivesse árvores na nossa frente, eu só vou conseguir erguer essas árvores se eu for forte. Se todos os dias eu tentar levantar essa árvore, uma hora às vezes ela vai levantar. Ela vai. Tanto é que o conceito da musculação foi esse. Lá atrás foi um cara na Grécia, eu não vou lembrar o nome, mas ele disse que ele é o pai da musculação. Pai não, né? Na verdade, assim, o início de toda a origem da musculação foi porque ele era um adolescente, ele carregava um bezerro. À medida que o bezerro cresce, se tornando um boi, ele vai crescendo e o boi vai se tornando mais pesado. E o menino vai se tornando mais forte. Automaticamente esse é o progresso, por exemplo, de uma hipertrofia. Cada vez que a carga se eleva, eu tenho que ficar mais forte. Meu corpo me dá músculos. É uma resposta. Então o músculo acaba tendo que também ter uma resposta da parte hormonal. Cara, faz muito sentido. E a forma como essas coisas estão interligadas também, cara. Sensacional.